Serei seu professor nesta videoaula de medição de energia elétrica, faturamento. Vamos começar? Os temas para esta videoaula serão horários fora de ponta e de ponta, períodos seco e úmido, faturamento, modalidades tarifárias, interpretação da fatura de energia. Dando continuidade às características da medição de energia elétrica, nós vamos falar agora do horário fora de ponta e o horário de ponta. Ou seja, a legislação ela define que 3 horas do dia podem ser consideradas como horário de ponta, ou seja, horário onde normalmente há um maior consumo de energia elétrica. Então, a concessionária ela pode fazer uma tarifação diferenciada nesse horário de ponta. Seria semelhante a um táxi. Você tem uma tarifa no horário normal e no horário noturno você tem lá a chamada bandeira 2 dos táxis. Então é a mesma coisa aqui nos sistemas das concessionárias de energia elétrica. Então durante todo o horário fora de ponta, ou seja, são 21 horas do dia, você tem uma tarifa. E no horário de ponta você tem uma tarifa diferenciada, uma tarifa mais cara. A legislação permite que cada concessionária defina o seu horário de ponta. Por exemplo, aqui em São Paulo, a concessionária Eletropaulo, ela definiu que o horário de ponta é entre as 17h30 e as 20h30. E por que ela define esse horário? É porque, naturalmente, esse é um horário onde há um maior consumo de energia elétrica. Então a concessionária ela vai tentar sempre buscar ali aquele horário mais crítico para ela, para colocar uma tarifa mais alta. Mas por que nesse período é um período onde há mais consumo de energia elétrica? Bom, historicamente, pode-se analisar que esse é o momento em que as pessoas chegam em casa do trabalho e normalmente elas já vão tomar banho. Como o maior consumidor de uma residência é o chuveiro elétrico, então talvez somando-se todos esses consumidores, isso seja um problema para a concessionária. Mas, na verdade, isso não interfere no consumidor residencial. O consumidor residencial ele não é tarifado por horário de ponta ou horário fora de ponta. A tarifa é sempre a mesma. Então, é a maneira com que a concessionária encontrou para que, neste momento, onde o consumo nas residências é maior, as empresas evitem consumir energia elétrica. Então, a energia que está sendo utilizada lá para os chuveiros não vai ser utilizada na indústria. Então, assim, cada concessionária pode definir os seus horários de ponta e fora de ponta, sendo 3 horas consecutivas do dia. Depois nós temos os períodos seco e úmido. Isso também é bastante importante porque o Sistema Nacional ele regulamenta que 5 meses do ano podem ser considerados o chamado período úmido, ou seja, é o período onde há mais abundância das águas nos rios e então há uma maior facilidade para a produção de energia hidrelétrica, que é a energia mais barata. Então, nesses 5 meses do ano, no período úmido, a tarifa pode ser mais baixa que nos outros 7 meses com o chamado período seco. Então, os períodos onde não há chuvas, os reservatórios das hidrelétricas ficam num nível mais baixo, há menos geração de energia hidrelétrica e muitas vezes até a ligação das usinas termoelétricas. Então, como isso vai interferir no custo da energia elétrica, então o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ANS, já determina que em alguns meses do ano a tarifa pode ser um pouco mais baixa, porque há uma maior produção de energia elétrica. E aí nós vamos definir aqui alguns itens para o faturamento da nossa medição de energia. E é a tarifa convencional, a tarifa oro-sazonal e os critérios de enquadramento. Bom, a tarifa convencional é a tarifa que vai apenas medir a quantidade de energia elétrica que está sendo consumida e multiplicar isso por um fator, por um preço da energia elétrica. Já a tarifa oro-sazonal vai considerar o horário de ponta e o horário fora de ponta e os períodos seco e úmido. Então, quando nós utilizamos esses conceitos, estamos falando aqui das tarifas oro-sazonal. E então os critérios de enquadramento vão estabelecer que aquele consumidor ele pode ou não adotar a tarifa convencional e a tarifa oro-sazonal. Então, na verdade, não há apenas uma liberdade para você escolher qual é a tarifa que lhe convém, mas o consumidor precisa
estar enquadrado naquelas características da legislação para ele poder optar por uma tarifa convencional, por uma tarifa oro-sazonal. Dentro da tarifa oro-sazonal existem algumas variações, tarifa verde, tarifa azul. Então tudo isso tem que ser estabelecido pelo tipo de consumidor, a tensão que ele vai receber de fornecimento, qual é a demanda que ele vai contratar, qual é a potência instalada. Então essas são as características que vão dar o enquadramento da tarifa. O faturamento da energia elétrica é, de fato, a conta da energia elétrica, ou seja, uma nota fiscal. Então, esse é um documento importante, ele geralmente vai para o setor financeiro da empresa, mas ele precisa ser acompanhado de perto por um setor de manutenção elétrica ou para quem faz essa função ali na empresa. Porque existem, claro, muitas informações ali financeiras, como por exemplo os impostos, as datas de pagamento e tal, mas existem muitas outras informações técnicas importantes, como a composição do custo da energia elétrica e principalmente o histórico de consumo. Claro, a energia elétrica é um insumo, então terão outros setores da empresa que vão analisar isso. Mas o setor que está envolvido diretamente com as instalações elétricas, ele é o maior interessado, porque ele precisa verificar se há alguma situação de anormalidade, né, se há a possibilidade de fazer alguma iniciativa para diminuir o consumo de energia elétrica. Então, o faturamento, embora seja um documento fiscal, ele é também um documento técnico e é de vital importância que uma cópia seja sempre encaminhada para o setor de manutenção elétrica. Nas modalidades tarifárias, nós temos, na verdade, a composição de por que aquele valor daquela conta de energia elétrica. E analisando os itens, você vai ver que existem diversos setores que compõem a conta da energia elétrica. Por isso é muito importante o enquadramento da empresa, porque dependendo do grupo que ela for enquadrada, ela vai ter uma tarifa maior ou menor na parte de distribuição, na parte de transmissão. Mas uma conta convencional, veja só, ela tem uma parte, nesse nosso exemplo aqui, 43% referente à energia elétrica. Depois nós temos aproximadamente 30% de impostos e iluminação pública. Nós temos aproximadamente 20% do sistema de distribuição de energia, uma porcentagem menor, né, de 3% de encargos setoriais da ONS e uma fatia bem menor de 2,72% de transmissão de energia. Então essa é uma conta convencional. Se a empresa está num grupo diferente, onde ela vai utilizar menos da distribuição e mais da transmissão, então essa porcentagem é alterada, de acordo com o enquadramento. E então nós temos a fatura de energia elétrica, né? Essa conta que de repente vai chegar na sua mão para que você tenha que interpretá-la. E é muito importante você conhecer os diversos itens que estão presentes nesta conta, porque muitas vezes você pode dar uma consultoria para a sua empresa. Existem muitas empresas consultoras de eficiência energética e para que ela possa realizar um trabalho de consultoria, basta que a empresa encaminhe as últimas 6 contas de energia elétrica. Isso demonstra que na conta de energia elétrica existem informações importantíssimas que podem determinar qual vai ser o futuro daquela empresa perante a concessionária. Então você tem que verificar se, por exemplo, a demanda contratada está adequada ao uso do dia a dia da empresa. Você pode solicitar uma revisão de contrato junto à concessionária para mudar esse valor. A tarifa que foi selecionada é a mais adequada? Dentro da tarifa oro-sazonal, tarifa convencional. Então tudo isso pode ser estudado fazendo uma análise da conta. Então você vai olhar ali os diversos itens que compõem essa conta e vai ter que entender se cada um deles está coerente com o dia a dia da empresa. Pode ser que você está sendo cobrado ali todo mês um fator de potência reativo, por exemplo. Isso pode ser resolvido utilizando um banco de capacitores. Por isso, uma boa análise da conta de energia elétrica pode trazer uma série de oportunidades. Seja para você que trabalha numa empresa e quer melhorar o setor elétrico da mesma, seja para você que quer atuar numa consultoria, um profissional autônomo que circula pelas empresas tentando melhorar
o seu faturamento, ou seja, diminuir os custos com energia elétrica. Nós separamos um link para você conhecer mais sobre o assunto desta videoaula. Não deixe de acessá-lo em seu ambiente virtual. Este link vai te demonstrar como calcular o consumo da energia elétrica em reais. Assim você vai entender exatamente por que dos valores que são mencionados na conta de energia elétrica. Bom, pessoal, espero que esteja claro o assunto medição de energia, faturamento. Caso ainda fique alguma dúvida, assista novamente esta videoaula. Até a próxima!